Oi, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre equilíbrio estático. O equilíbrio estático é um conceito fundamental da física que descreve o estado de um objeto, em repouso ou movimento uniforme. Imagine um objeto suspenso no ar, sem movimento. Qual é a força que mantém naquela posição? O equilíbrio estático é o fenômeno que explica isso. Este trabalho visa explorar o equilíbrio estático por meio de experimento prático, analisando as leis e equações que regem esse fenômeno. Sobre o histórico do equilíbrio estático, as raízes do estudo do equilíbrio estático remontam à antiguidade. Os primeiros engenheiros e arquitetos, ao construírem pirâmides, templos, eles já precisavam entender os princípios básicos para garantir a estabilidade de suas obras. Na Grécia Antiga, os filósofos como Arquimedes fizeram contribuições significativas para a compreensão do equilíbrio. Arquimedes é famoso por seus trabalhos sobre alavancas, centros de gravidade, que são conceitos fundamentais para o estudo do equilíbrio estático. Durante a Renascença, Leonardo da Vinci e outros artistas e engenheiros, eles realizaram estudos detalhados sobre a anatomia humana e a mecânica dos corpos, aprofundando ainda mais o conhecimento sobre o equilíbrio. A partir do século XVII, com o desenvolvimento da física clássica, cientistas como Galileu e Isaac as leis do movimento, que são a base para a análise do equilíbrio estático. Newton, em particular, ele estabeleceu as 3 leis do movimento, que descrevem a relação entre força, massa e aceleração. Essas leis elas são essenciais para entender as condições de equilíbrio. Já nos séculos seguintes, o estudo do equilíbrio estático continuou a se desenvolver com aplicações em diversas áreas, como engenharia civil, engenharia mecânica, arquitetura e física. Atualmente, o equilíbrio estático é uma área de pesquisa ativa, com o uso de ferramentas computacionais cada vez mais sofisticadas para analisar sistemas mais complexos. O equilíbrio estático é um estado físico em que o objeto permanece em repouso ou em movimento uniforme sem aceleração. Isso ocorre quando a soma das forças atuantes sobre o objeto é nula. Esse conceito é crucial em diversas áreas, como física, engenharia, arquitetura e ciências aplicadas. Existem algumas condições para que ocorra o equilíbrio estático, são elas: a soma das forças nula, a resultante das forças atuantes sobre o objeto ele deve ser zero. A ausência de aceleração. O objeto ele não pode acelerar ou desacelerar. E o repouso ou movimento uniforme. O objeto ele deve permanecer imóvel ou se mover com velocidade constante. Princípios fundamentais do equilíbrio estático. A lei da conservação de energia, que diz que a energia total de um sistema isolado permanece constante. A lei de conservação do momento, que diz que o momento total de um sistema permanece constante. E as 3 leis de Newton: inércia, força e aceleração e ação e reação. Aplicações práticas do equilíbrio estático. Na engenharia civil, ele é usado em construções de pontes, edifícios e estruturas. Na engenharia mecânica, em projetos de máquinas, motores e sistemas mecânicos. Na arquitetura, no desenho de edifícios e espaços. Na aeronáutica e naval, em projetos de aeronaves e embarcações. E na automotiva, no desenvolvimento de veículos. Fatores que afetam o equilíbrio estático. Forças externas, como gravidade, atrito e vento. Massa e centro de gravidade, a distribuição de massa e localização do centro de gravidade, e geometria de dimensões, que é a forma e tamanho do objeto. Eu vou realizar a construção de experimentos sobre equilíbrio. Para esse experimento, eu vou usar 4 rachis, 4 xícaras como base e uma garrafa. Nós vamos equilibrar a garrafa sobre os rachis. Primeiro, nós agrupamos as xícaras nessa posição e colocamos os rachis. E esse foi o experimento. Forças envolvidas. As forças principais do sistema são força gravitacional. Cada componente de garrafa, palitos e copos possui um peso devido à gravidade.
representado por F é igual a m vezes g, onde m é a massa e g é a aceleração gravitacional, aproximadamente 9,8. Força normal é a força exercida pela superfície de contato sobre cada objeto para equilibrar a força gravitacional. Força de atrito: existe atrito em todos os palitos e as bordas do recipiente, que impede o desligamento. Equilíbrio de forças: para que o sistema esteja em equilíbrio, a soma de todas as forças verticais deve ser zero, e também a soma de todas as forças horizontais também deve ser zero. Nos sistemas, os recipientes e os palitos redistribuem o peso da garrafa, de forma que todas as forças se anulam. Cada recipiente suporta uma parte do peso total. Torque e movimento de força. O equilíbrio não é apenas linear, mas também rotacional. O torque é dado por T é igual a F vezes D, onde F é a força aplicada e D é a distância perpendicular ao ponto de rotação. O sistema deve atender à condição de equilíbrio rotacional, que T é igual a zero. Os palitos estão posicionados de forma a distribuir o peso da garrafa igualmente os recipientes. A distância entre os pontos de contato dos palitos com os recipientes cria um momento que se anula, evitando a estrutura a cair ou tombe. Aplicações da lei de Newton. Primeira lei: o sistema está em repouso porque as forças de torque estão em equilíbrio. Segunda lei: como A é igual a zero, a soma das forças em todas as direções é zero. Terceira lei: as forças que os palitos exercem no recipiente são contrabalançadas pelas forças que os recipientes exercem nos palitos. Discussão dos resultados. O experimento demonstra como as forças e os torques podem ser equilibrados em sistemas estáticos. A estrutura utiliza distribuição uniforme do peso. Os palitos distribuem a carga entre os recipientes. Posicionamento estratégico. Os palitos cruzados criam múltiplos, aumentando a estabilidade. Atrito e geometria. O atrito nos pontos de contato impede o desligamento, enquanto o formato do recipiente ajuda a manter os palitos fixos. Tabelas com os dados coletados. Com base nos dados fornecidos no enunciado, podemos criar tabelas com os valores calculados de forças e torques, informações sobre as massas dos objetos e as distâncias de atuações das forças, como está descrito nas tabelas abaixo. Tabela 1, forças gravitacionais, e na tabela 2, torque gerado. Gráfico ilustrativo. A força aplicada no sistema, como um gráfico de barras, pode ilustrar a comparação entre as forças gravitacionais da garrafa e do palito. Eixo X, objeto, garrafa, palito 1 e palito 2. Eixo Y, força N. Gráfico 2. Toque gerado do sistema. Um gráfico de barras comparando os toques de cada componente do sistema. Eixo X, objeto, garrafa,
Se um corpo possui equilíbrio de maneira geral, quando as resultantes das forças que atuam nessa partícula é zero, com isso temos dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. O equilíbrio estático está presente quando a velocidade do corpo é igual a zero. O dinâmico ocorre quando a velocidade é totalmente diferente de zero, só que com essa mesma velocidade constante. Com isso, a partícula que se move com velocidade constante sempre se encontrará em equilíbrio dinâmico. Com isso, deixamos claro que equilíbrio estático ocorre quando um corpo possui a resultante de suas forças igual a zero, assim como sua velocidade também é zero. Por exemplo, um cabo de guerra sendo puxado pela mesma força de um lado e outro, ou uma simples bolinha abandonada sobre uma mesa. O trabalho abordou sobre o conceito de equilíbrio estático, analisando as leis de Newton e as condições de equilíbrio e as equações básicas. Usamos muito o equilíbrio no nosso dia a dia, quando se trata de andarmos de bicicleta, de tentarmos ficar sobre uma corda reta. Quando a gente tenta andar sobre ela, estamos usando o equilíbrio do nosso corpo. E quando surfamos, também usamos o equilíbrio em cada movimento que fazemos. Em 2015, em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a mediação da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre uma base triangular com um saco de arroz pendurado em suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Letra A, 3 kg. Letra B, 3,75 kg. Letra C, 5 kg. Letra D, 6 kg. Letra E, 15 kg. Vamos começar o exercício. Como no enunciado dizia que a barra ela era homogênea, então a massa ela era distribuída uniformemente, então o ponto P, o peso da barra, seria no meio. O ponto P vai ser aqui no meio. Aqui nós temos o peso do arroz, vai ser PA, que é igual a 5 kg força. Nós também temos aqui a força normal, que vai estar na base. Força normal. Nós estamos estudando o equilíbrio, então sempre temos que ter em mente que a força resultante tem que ser igual a zero. E que o momento resultante também tem que ser igual a zero. Como a força resultante é igual a zero, também podemos dizer que a força normal é igual a o peso do arroz mais o peso da barra, porque as duas estão para baixo. O que podemos dizer é que a força normal é igual a PA, que é 5 kg força, 5 mais PB. Já fizemos essa relação, agora vamos voltar para o momento. Vamos usar dois momentos, que é o horário e o anti-horário. Então, esse é o anti-horário e esse é o horário. Eles dois têm que ser iguais, porque o momento resultante tem que ser zero. Aí o momento, ele é igual a força vezes o braço de alavanca, vezes o seno do ângulo. Aí, o braço de alavanca, ele é a distância da força, a distância de onde a força está sendo aplicada, até o ponto de giro, que é esse aqui, o ponto de giro. E vamos considerar cada quadradinho desses um X. Então, o braço de alavanca de A do arroz vai ser igual a 3x. E o de B, da barra, vai ser igual a x. Agora vamos ver o momento de torque, que é para descobrirmos esse horário e o anti-horário. Qual é o horário? Qual dessas duas forças, o PA e o PB, vai ser horário, qual vai ser anti-horário.
Como aqui está exercendo do ponto da direita do ponto de giro, então a força peso da barra vai ser horária. Vamos colocar aqui o B, que é o momento da barra, vai ser horário. E o torque do arroz vem pra cá, porque vem à esquerda do ponto de giro, então é anti-horário. Aí com isso, podemos fazer o seguinte, podemos dizer que PA vezes BA vezes o seno do ângulo vai ser igual a PB vezes o braço de B vezes o seno do ângulo. Só que aqui, como podemos ver, o seno do ângulo, ele seria desses dois aqui. Então, formaria um ângulo de 90 graus, assim, um ângulo de 90 graus. E como o seno de 90 é igual a 1, então a gente meio que desconsidera que aqui é 1. Então, PA, que é 5 vezes BA, que é o braço, aqui que é 3x vezes 3x, vai ser igual a PB vezes BB, que vai ser x. Aí com isso, cortando x com x, aí nós fazemos 5 vezes 3, que é 15. 15 vai ser igual a PB. 15 vai ser igual a PB. Então, podemos dizer que a massa da barra é igual a 15 kg. Que essa era a resposta da letra E.